Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. Esse que vos fala é o Jonatas Buck e junto comigo meu amigo Thiago Bentes. Tudo bem, Thiago? Fala, Buck. Beleza pura? Tudo bem. E hoje temos aqui o nosso convidado que aceitou aí esse convite especial que a gente fez para ele. Desde já a gente agradece. E ele é designer. Ele é caipira metropolitano e coordenador do Invisible College. E o nome dele é Kaique Fernandes. Boa tarde, Kaique. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem por aqui e espero que com vocês também. Kaique, tu fala de onde, cara? Eu tô em Goiânia. Goiânia? Isso. Ah, tá na capital. Capital do Goiás. Isso. Mas e aí, o pessoal fala do Goiás ou de Goiás? De Goiás. De Goiás. É. O pessoal fala de Goiás. Então, eu sempre falei de Goiás. Mas por que não errar pra deixar corrigir, né? Isso aí. Então, cara, tu é designer, tu trabalha muito com mídias sociais, marketing, principalmente a parte digital do marketing. Tu és o coordenador do Invisible College, trabalho junto com o Pedro, né? Isso. Mas o que me chama a atenção agora de início é o caipira metropolitano. Por que caipira metropolitano, cara? Cara, então, isso aí é porque tem alguns motivos, assim, né? Primeiro porque é quase como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo séria, porque como eu sou daqui de Goiânia e não sei, dependendo do seu contexto, quando a galera de fora, principalmente o eixo Rio-São Paulo, assim, e principalmente na mídia, sei lá, novela da Globo ou qualquer coisa nesse sentido, vai se referir a Goiás, a Goiânia, é sempre com um estereótipo enorme, assim, do tipo, como se a gente andasse de cavalo no meio da rua, saísse na rua de chapéu, aquela coisa bem caricaturada, assim. Sim. E aí a galera fica super grilada com isso e tal. E eu falei, cara, assim, beleza, eu concordo que é zoado isso, mas vamos se apropriar disso então, assim, porque como a galera coloca assim, coloca como se o termo caipira fosse quase um termo pejorativo, né? Como se fosse, tipo, uma coisa ruim e tudo mais, quando na verdade, se a gente for pesquisar um pouco assim, a gente vai ver que caipira é um povo de uma região específica do Brasil, que é a chamada região da Paulistânia, inclusive, que pega parte de São Paulo, pega Goiás, pega uma parte ali do Paraná, uma parte de Minas, e essa região toda, quem nasce ou quem viveu nesse contexto, principalmente período de formação do Brasil, era o chamado caipira, né, que era um povo que era dessa região da Paulistânia. Então, em essência, uma pessoa que nasce, seja no interior de São Paulo, seja aqui em Goiás, seja em Minas, seja numa parte do Paraná, é um caipira nesse sentido. E, para além disso, aí o metropolitano, porque, e aí fazendo o contraponto do que a Globo não mostra, assim, né? Como se a gente fosse só uma cidade super rural, e nada contra ser rural, mas não é. E é uma cidade desenvolvida e tudo mais, é uma metrópole, né, do nosso país. Então, daí um caipira metropolitano, né, alguém que se assume como caipira, mas um caipira de uma metrópole. É um pouco disso, assim. Pensei que tu morasses em sítio. E até te dizer hoje que ontem eu plantei alface e brócolis aqui. Só que, pelo visto, não é teu assunto não, cara. É o tipo de coisa que eu falaria pro Book. Eu falei, Book, plantei alface, plantei brócolis aqui. E eles diziam, olha só, o garoto de apartamento tá virando um rapazinho. Porque eu cresci em Belém, né? Eu sou de Macapá e cresci em Belém. O Book mora ainda ali na região metropolitana de Belém, ali em Ananindeua. Mas aí tu falou uma coisa, interessante aí, que tu falaste que é muito que a Globo mostra nas novelas, né? Eu também sei, a gente sabe o que é sofrer com esses estereótipos. A gente sofre porque o estereótipo ele generaliza demais, né? E a gente sabe que todo mundo gosta de salvaguardar sua individualidade, né? Dentro da família a gente faz isso, imagina num contexto mais amplo. Mas eu gosto muito de falar também de teologia e cultura. E aí, assistir novela errado? Cara, eu acho que não. Sendo bem direto, assim, eu acho que não. Eu acho que... Assim, aí tem algumas camadas aqui pra gente conversar, né? Eu acho que falar é errado ou não é errado, eu acho que não. Porque eu acho que nós, enquanto cristãos, e aí tem um princípio que está lá em Gênesis para a gente,
que ele é inclusive aplicado para tecnologia e várias outras coisas, que é quando Deus coloca o homem no jardim e fala que o homem aqui entenda o ser humano, que fala que esse ser humano ele tem que cultivar e guardar esse jardim. E isso tem para a gente dois princípios para tudo que a gente faz na vida, assim, para todo tipo de interação com artefatos culturais, com a tecnologia, com o nosso trabalho, que, por um lado, a gente tem uma liberdade por parte de Deus, que está no princípio do cultivo, que está no princípio do cultivar, que é de trabalhar, desenvolver, progredir, pegar algo e elaborar, e nisso há uma liberdade por parte de Deus para o ser humano. E, por outro lado, a gente tem um princípio do guardar, que não basta só o cultivo, mas esse cultivo ele pressupõe uma responsabilidade. Então, sem querer descontextualizar o texto, assim, né, do seu devido contexto, mas isso tem para a gente dois princípios, assim, que por um lado a gente tem liberdade para, sei lá, usufruir de uma mídia social, assistir um filme, ter uma Netflix, ir no cinema ou assistir uma novela. E, por outro lado, essa liberdade ela tem que ser acompanhada de uma responsabilidade, que é uma responsabilidade individual, no sentido de entender se aquilo é adequado ou não para mim, se aquilo vai me prejudicar de alguma forma, se aquilo vai tratar de um tema que para mim é sensível e que se eu sei que se eu ver aquilo vai me fazer mal. Então depende muito de como eu usufruo dessa liberdade com responsabilidade, assim. E aí eu acho que não vale aqui a gente dar uma resposta assim do tipo, não assista a novela, ou não, assista o que você quiser, não tem problema nenhum. Porque, por um lado, a gente vai cair no legalismo, se a gente falar que não pode assistir novela, e, por outro lado, a gente vai cair numa visão simplória da realidade, se a gente só falar que não, assista, que não tem influência nenhuma, é só um entretenimento, e não é só um entretenimento, né? Isso nos afeta de alguma forma. Então, acho que a melhor resposta é nisso, assim, é entender que a gente tem liberdade, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade tem que ser acompanhada de uma responsabilidade. E, tendo consciência disso, então, sim, é lícito assistir novela. Eu acho que tem coisas melhores para assistir, mas se a pessoa gosta de novela, que ela seja feliz assistindo a novelinha dela todo dia à noite. Mas tu já assistiu novela alguma vez? Cara, eu assisti na adolescência, assim, tipo, sei lá, Malhação, eu nem sei se considera novela, assim, mas Claro acho que que é, sim. uma novelinha. É, uma novela adolescente, assim, né, tipo, Malhação e... Mas nunca foi uma coisa que me pegou muito, assim, tipo, novela mesmo, assim, tipo, tirando Malhação, que era uma coisa mais jovem, e aí na adolescência eu achava legal, mas as novelas, sei lá, novela das 7, das 8, das 9, nunca foi uma coisa que me pegou muito, assim, eu preferia fazer outras coisas do que ver novela. Achava uma coisa muito, sei lá, bem maçante, assim, tipo, não desenrola, saca? Tipo, é sempre, demora, assim, um mês pra uma coisa pequena desenrolar e tal. Então nunca foi uma coisa que eu gostei muito, assim. E anime, tu gosta de assistir? O quê? Perdão? Anime. Cara, não. E também outra É o coisa mesmo que eu princípio. nunca... Né, acho que não é o mesmo princípio, mas nunca foi uma coisa que me atraiu, assim. Pra não falar que nunca, e aí não é tanto uma área da cultura que eu gosto, assim. Tipo, lance mais da cultura oriental, assim. Minha esposa gosta muito, eu não. Mas nunca me pegou tanto. Assim, no máximo, assim, um Dragon Ball, também quando eu era criança. Sei lá, um Dragon Ball Z, que passava na TV Globinho, e era o que tinha para fazer, a gente assistia. Mas só, assim, depois o resto também nunca me interessou tanto, assim. Entendi. O book tá mutado, eu acho. O bug tem que desmutar aí, cara. Tu tá com quantos anos enquanto o bug desmuta aí? Ah, agora o bug voltou. Dragon Ball ou Naruto, então? Qual é o teu predileto? Quem tu acha que é melhor? Cara, Dragon Ball, eu sempre detestei Naruto. Eu não sei te falar por quê, eu nunca gostei, assim. Eu tenho uns trem que geralmente é meio senso comum, assim, mas eu nunca gostei. Dragon Ball eu acho muito legal. Achava, né? Hoje em dia também não é coisa que eu super, nossa, tem uma nostalgia, assim, né? Mas de interesse mesmo não tem tanto. Mas Naruto, a galera no colégio sempre amou, assim, tinha o hype do Naruto e tal. E eu sempre achei um negócio muito pai, assim. Eu sempre fui time Dragon Ball. Então ele é novo. É na escola que o pessoal falava de Naruto. Então é novo. Tá com quantos anos? Cara, tem 26. Pô, tá novo pra caramba, né? Ô Kaique, mas
Tu não assistiu o suficiente de Naruto, né? Por isso que tu não gosta. Tu não sabe o que é chorar com o Shikamaru. Chorar com o Naruto Eu sentado sabia num que isso ia banquinho. tocar no coração do Thiago de alguma forma. Não, cara. Naruto é... Pô, Naruto é muito bonita a história. Um pouco tola, mas muito bonito. Eu prefiro... Eu tenho outros que eu prefiro. Gosto muito de Naruto. Eu gosto muito de Fullmetal Alchemist. Gosto muito de Cowboy Bebop. Mas esse certamente não é o teu mundo, né? Tu gosta mais de quê, então? Porque tu é designer. Então tu gosta muito de arte. Tu gosta de desenho em geral, desenho animado, animação, coisa assim. E o que tu gosta disso daí, cara? Cara, eu sou bem eclético, assim, em relação a coisas que eu gosto, assim. Eu não sou, tipo, um fanboy de alguma coisa, assim, sabe? Tipo, gosto muito de... Não sou muito, eu gosto muito eu gosto de muita coisa, mas não gosto... Calma, deixa eu reformular essa frase. Eu gosto de muita coisa, mas não gosto de tudo de uma mesma coisa. Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, só para contextualizar, estilo musical, assim, eu ouço muito estilo diferente, mas eu não gosto de tudo de um mesmo estilo, assim, sabe? Sei lá, eu ouço rap, mas eu não gosto de tudo de rap, eu gosto de algumas coisas de rap. Eu ouço música caipira raiz, mas eu não gosto de tudo, assim, eu gosto de alguma. Então, assim, eu gosto de coisas diversificadas, mas nem tudo de todas as coisas. E aí, fecho parênteses, sobre questão visual, assim, que você perguntou, eu sou muito voltado, assim, para pensando em manifestação estética, assim, para arte urbana. É uma área que me interessa bastante, assim, até porque eu produzo nessa área. Tem uma produção artística voltada à parte urbana, assim. Então, eu gosto muito, assim, tipo, desde, sei lá, grafite mais clássico, até outras expressões, tipo lambe, sticker, que são outras variações de arte urbana, assim. Eu, sem querer ser polêmico, assim, eu sei que tem gente que acha errado, e eu também, mas eu gosto muito da expressão gráfica da pichação, assim. Eu não concordo com a pichação, eu acho que é um problema de fato, assim. Mas eu gosto muito, assim, daquilo que graficamente a pichação expressa. Eu acho que tem uma riqueza ali, ainda que ela seja feita de uma forma danosa e prejudicando o patrimônio alheio e tudo mais, né? Enfim, não estou defendendo pichação, mas eu gosto da expressão estética da pichação. E em termos de audiovisual, cara, eu sou bem... Embora eu seja um designer, e eu sei que eu tinha que ter um repertório vasto nisso, mas eu sou bem, tipo, Pixar, uma coisa ou outra ali da Disney, bem essa caixotinha assim, não é tanto também animação assim também não é tanto uma vibe minha, tá, assim. Do jeito que eu tô falando, parece que eu não gosto de nada, assim, né, mas... Não, mas eu entendi. O teu negócio mais é... Como é que a gente pode dizer, cara? O teu negócio não é tanto o audiovisual, Exato, não é tanto as exatamente, coisas cinemáticas, é mais exatamente. Eu gosto como, assim, expressão entretenimento plástica, e coisas assim, sim. isso, mas a arte não audiovisual me interessa mais, assim, tipo... O, o, eu acredito que tu consigas compreender bem que essa tua... o que tu falaste agora de que até a expressão estética ali da pichação, ela é interessante para ti. Acho que tu consegues entender que ela é polêmica o suficiente de que só gente da área do design, da arte ou até do marketing provavelmente vai te entender, né? Eu te entendo, eu te entendo bem que quando eu era menino e falava coisas de menino e via como menino, eu via em Belém é uma cidade muito pichada, sabe? E algumas daquelas pichações eu pensava assim, cara, isso daqui tá até bonito. Claro que eu não gostaria que tivesse aquilo na minha casa, por exemplo. Mas eu entendo bastante do o quanto que aquilo se abeira da arte, né? É quase arte. É quase arte que é até arte, né, cara? Eu entendo um pouco disso. Mas já que tu gosta de arte de rua, né? Street art aí, tu falei bem pesado, mas eu sei que tu deve gostar então de Banksy. Sim, acho interessante. Acho interessante. Tu acha interessante o fato desse cara fazer bastante dinheiro, ninguém sabendo quem ele é e ainda destruindo a arte
E tu acha que quando ele destrói, continua sendo arte? Cara, isso é bem polêmico, né? Assim, porque, por um lado, assim, eu acho que, e aí eu vou tentar também, pra gente evitar, assim, um reducionismo, assim, né? Porque eu acho que, geralmente, quando a gente olha para essas coisas, assim, e principalmente a expressão artística, que é uma coisa muito complexa, a gente tem uma tendência de falar assim, não, é certo, é errado, ou falar, não, é ruim ou é bom, e eu acho que tem mais camadas, assim, pra gente avaliar um pouco essas questões, como eu estava falando no caso da pichação, assim, né? Pela perspectiva ética, legal e tudo mais, é uma coisa errada, pela perspectiva estética, talvez seja uma coisa interessante. Então, assim, tem diferentes perspectivas para a gente olhar um mesmo artefato, assim. E em relação ao Banksy, eu acho que enquanto produção, assim, enquanto aquilo que ele propõe, enquanto a sua estética e enquanto a linguagem visual que ele usa nas suas obras, assim, e a forma como ele... Eu acho que ele tem um negócio muito interessante, assim, porque ele usa uma técnica chamada stencil, que você faz um molde, e esse molde geralmente, um molde vazado, vem com um spray e pinta esse molde e vai sair a arte ali do outro lado, né, com base nesse molde. Então é um recurso que é muito simples, assim, em termos de produção. Obviamente que tem como você fazer isso de uma forma mais complexa, mais minuciosa, mas é uma técnica simples e que ele consegue explorar isso de uma forma muito rica, no sentido de que, nas suas obras, assim, ele passa uma mensagem muito forte com recursos visuais muito simples. E nisso eu acho que tem uma genialidade, assim, por trás dele, nesse sentido, assim, né, de conseguir condensar uma mensagem e um recurso gráfico muito simples, muito direto, muito objetivo, que você bate o olho e você entende o que ele está querendo falar, a crítica que ele está querendo fazer quando ele faz crítica e tudo mais. Aí, dito tudo isso, obviamente que aí a gente entra nessas questões. Aí o cara tá ganhando grana em cima disso, e tá ganhando grana em cima de outros, e tal, e entra essa complexidade toda, e aí a gente pode realmente, assim, fazer as críticas devidas, né, e da questão da arte sendo usada para viabilizar de uma forma economicamente, talvez, desajustada, assim, né, no sentido de uma coisa simples que passa a valer milhares ou milhões de reais só porque é do artista tal e tudo mais. E aí tem gente, dependendo da sua perspectiva econômica, vai dizer que isso é justo, vai ter gente que vai falar que isso não é justo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque economia não é minha praia. Mas eu acho que, sim, tem algumas críticas que são necessárias, assim, principalmente, igual você comentou, dele pegar e fazer um trabalho em cima da obra de outra pessoa, e quando isso é feito talvez, também sem a devida autorização, né, de uma forma meio quase que quase não, uma espécie de um vandalismo, assim. Nesse caso, eu acho que a gente tem é problemático, assim. Eu não consigo ver como algo virtuoso, ainda que eu entenda, assim, tipo, em alguns casos, por exemplo, por causa voltando de novo na pichação, né? Ainda que, por exemplo, quando o pichador ele vai para um prédio e picha, talvez ele está ali querendo reivindicar um espaço que, por outro meio, ele não teria acesso àquele espaço, alguém que está marginalizado socialmente, tal. Eu entendo o porquê que ele está fazendo aquilo, e eu acho que é legítimo, assim, ele querer questionar isso. Por exemplo, ele querer questionar o seu acesso ao espaço à cidade. Mas eu não acho que essa é a melhor forma, né? Acho que tem outros meios para fazer isso, meios que não vão prejudicar outras pessoas, né? Porque a partir do momento que ele reivindica seu espaço, e seja o pichador, seja o Banksy, e ele faz isso prejudicando algo de alguém, aí eu acho que a gente tem um problema. Mas enquanto artista, enquanto expressão estética, eu acho ele um artista bem interessante, assim, eu gosto. Então o Banksy é um pichador de grife. Quase isso. Porque ele não faz pichação, né? Mas é quase isso, assim. Entendi. Eu acho interessante. E o Cobra? É orgulho nacional mesmo? Cara, ele é um artista, assim, também bem legal, né? Em termos do seu trabalho também, a questão daquilo que ele faz esteticamente e daquilo que ele representa, assim. Eu acho um artista bem bacana. Não sei, eu não o conheço tanto, assim, para falar dele, tal, mas eu acho que é um artista legal, assim. Eu acho que
e assim como ele, assim, acho que tem vários outros, até menos conhecidos, assim, que fazem trabalhos de relevância, assim, né? Tipo, a gente tem muito... É louco, assim, a arte urbana, porque a gente tem muito... Alguns, assim, que são paradigmáticos, né? Que são aqueles que talvez entram no hype, assim, e talvez por mérito, talvez não. Mas a cidade inteira tem arte urbana, né, cara? E a gente, muitas vezes, é uma arte que é anônima, assim, né? A gente não sabe quem que fez. Talvez é um cara, uma mina desconhecido, que ninguém sabe, a não ser a própria galera da comunidade artística ali. E tá ali contribuindo para embelezar a cidade, para deixá-la mais bela, para deixá-la mais humanizada, inclusive, né? Tirar um pouco do cinza e da feiura que nossas cidades muitas vezes têm, assim, numa perspectiva bem pragmática de só desenvolver, desenvolver, desenvolver e não pensar que aquilo ali é um espaço para seres humanos conviver. E aí a arte urbana ela vem e traz um pouco, faz um contraste, né, com esse cinza e com a quantidade de anúncios que a gente vê nos outdoors e nas placas e fachadas. E aí a gente acaba tendo muita gente contribuindo com isso, mas gente que é anônima, assim, né? Gente que o público, entre aspas, comum, não faz a menor ideia de quem seja, mas passa, olha, admira. E aí, dentro desses, tem alguns que começam a se destacar, né? E acho que o Cobra é um desses, talvez os Gêmeos hoje também sejam um desses. Aqui, em Goiânia, por exemplo, a gente tem alguns artistas que até têm uma relevância até internacional, assim, mas que também não entraram no hype da mídia, mas que para a cena artística são muito fortes, assim, tipo, o Bicicleta Sem Freio, acho que vocês nunca devem ter ouvido falar deles, assim, se não, depois pesquisem, que é um trabalho bem legal. Tem um outro artista que é o Wes Gama, que ele traz também um trabalho bem massa, assim, de arte urbana e tentando representar um pouco da cultura caipira na arte urbana, assim, é uma coisa muito interessante também. Então a gente tem vários artistas e o Cobra, eu acho que é um deles, assim, que conseguiu romper um pouco a, a barreira, assim, da arte urbana enquanto uma coisa mais, sei lá, acho que nem tanto marginalizada, porque mas uma coisa mais de gueto, assim, e foi pro hype, pra mídia, e conseguiu um outro patamar, assim, de visibilidade. Falo muito nichado, antes era muito nichado. Isso. Ele talvez seja o grande expoente da arte urbana, né? Pelo menos a arte de rua, assim, no Brasil, né? Do Brasil pro mundo, na verdade. Talvez ele seja o grande nome. Esses assuntos de arte, eles têm me interessado um tanto nos últimos dias, nas últimas semanas, até porque me interessa que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso lá no meu canal, pretendo postar um vídeo sobre isso lá no meu canal. Que eu tava vendo que a arte em geral ela serve para ou ela retrata a vida ou ela reflete sobre a vida. Em geral ela faz isso. Mas por exemplo, o designer, ele não faz uma arte funcional, que ela às vezes não tá nem para retratar bem a vida, nem para refletir sobre a vida, mas mais para servir a quem tá na vida ainda. E aí, tu acreditas nisso? Tu acreditas que essa é a visão? Não sei se tu já leste Huckmacher. Falar Ruth Marques, já pensou? Eu não sei se tu já leste Huckmacher, mas Huckmacher fala bastante disso, que todo aquele que faz qualquer coisa bela para servir a qualquer fim, né, acaba se fazendo arte. Todo esse é um artista, desde o cara que faz um portão, até o cara que pinta um quadro, até o cara que faz cópias de Rembrandt, né? E aí, o designer é um artista? Cara, essa é uma pergunta polêmica. Hoje só tem pergunta polêmica aqui, né? Tipo, uma pergunta polêmica também porque não é um consenso, assim, né? Vai ter gente que vai defender que vai ter gente que vai defender que não. Eu defendo que não é. Eu acho que o designer não é um artista, embora, se a gente for para uma graduação em design, por exemplo, muito provavelmente a gente vai, óbvio, ter uma influência da história da arte, das escolas de arte, e eu acho que isso para o designer é importante no sentido de se situar, entender da onde veio o que a gente faz hoje, ainda que ele não faça arte, né, especificamente, mas o designer, eu acho que ele é uma forma simples, talvez, assim, de definir o que é um designer para mim. Eu acho que o designer não é um resolvedor de problemas, assim, é alguém que é capaz de olhar para uma situação e resolver essa situação.
E por que eu acho que um designer não é um artista? Porque não necessariamente um designer ele vai trabalhar com questões gráficas, com questões visuais. E hoje, cada vez mais isso, né? Talvez num passado não tão distante, o designer era aquele cara que fazia materiais gráficos, assim. Hoje, não mais, assim. Hoje, o design ele se ramificou em tantas áreas, assim, que a gente tem, por exemplo, designer da informação, que é alguém que vai tratar informações para deixá-las mais claras para outras pessoas. A gente tem designer de serviço, que é alguém que vai olhar para um problema de uma empresa, de algum negócio, de qualquer coisa, e estruturar aquilo de uma forma coerente, com metodologia. A gente tem designer dos mais níveis possível, das mais diversas áreas, assim. E aí, por isso, eu acho que o designer, em essência, ele não é um artista, assim. Ainda que ele possa produzir materiais gráficos e coisas do tipo, e fazer coisas bonitas, harmônicas e tudo mais, ainda que ele tenha, em certo sentido, uma interface com a arte, eu acho que realmente tem, mas em essência eu acho que ele não é um artista, porque o papel do designer é resolver um problema, assim, é trabalhar para dar uma solução para um determinado problema. Tem um autor, que agora eu esqueci o nome dele, que ele na verdade é um filósofo assim, da estética, da comunicação, e ele vai dizer que, ele faz uma definição de design, falando que design é a gente transformar uma situação em uma outra que seria preferível, né? E eu acho isso fantástico, assim, porque é justamente o que eu acredito que é o papel do designer, é pegar uma situação específica, seja ela qual for, seja um problema de metodologia para uma instituição de ensino, seja um problema logístico para uma empresa que vende tal produto, seja um problema de comunicação para uma banda, seja o que for, algum problema, ele vai pegar aquilo e ele vai ter condição metodológica, ferramental, instrumental de, se não resolver aquele problema, mas pelo menos dar uma possibilidade de solução, assim, porque às vezes o problema não vai depender dele especificamente, vai depender de outros profissionais, mas o designer é aquele que consegue olhar e ter essa visão macro de falar, beleza, a gente vai precisar de um profissional X, um Y, trabalhando dessa forma, e aí a gente consegue resolver esse problema. Então eu acho que tem ainda que essas coisas se interfaceiem, tem uma diferença entre o designer e um artista. Mas então o designer como resolvedor de problema não fica tão amplo que o termo fica quase obsoleto? Porque o engenheiro também é um resolvedor de problema. Cara, eu acho que não, assim, porque são problemas de ordens diferentes. É claro, do jeito que eu falo, fica bem amplo. Mas se a gente for pegar em essência, assim, o que define um designer? Porque, assim, se a gente for pensar, beleza, o designer faz material gráfico, mas um publicitário também pode fazer material gráfico. O que diferencia um designer de um publicitário? Ou então até mesmo uma pessoa um artista, de fato, ele pode produzir um material gráfico e tudo mais. A gente vê muito isso acontecendo. O que diferencia o designer? É justamente essa capacidade e essa formação, não só a capacidade, mas, acima de tudo, a formação metodológica projetual que ele tem. Todo trabalho de design pressupõe um projeto. Então, não é simplesmente uma coisa que a gente chega e, eu sinto que se eu colocar essa cor e fazer de tal jeito, vai ficar legal, e pode até ficar mesmo, mas o trabalho do designer pressupõe projeto, e pressupondo projeto também pressupõe uma metodologia de desenvolvimento de projeto. E aí, quando eu falo que ele é capaz de a pessoa que trabalha para resolver problemas, porque essa metodologia, ela não é só de soluções gráficas, não é só de soluções visuais, mas ela pode ser aplicada para praticamente qualquer tipo de solução em termos de processos, em termos de organização de uma determinada coisa, de organização de uma determinada sei lá, desde fazer um evento, tipo, você conseguir ter uma visão e falar e saber exatamente o que a gente precisa fazer passo a passo para esse evento sair do lugar, desde criar uma startup, por exemplo, e também ter essa visão projetual de saber os passo a passo, de saber as etapas, de saber com quem que a gente vai precisar contar em cada etapa do processo, onde a gente vai chegar com isso, como que a gente vai começar. Eu acho que o designer ele é uma pessoa que ele tem essa capacidade, assim, ele é formado para isso. E aí você citou o engenheiro, eu acho que o engenheiro também tem uma formação muito similar nesse sentido, assim. Então não é de todo errado falar também que o engenheiro também é um resolvedor de problema, porque justamente ele é formado para ter essa visão de mais metódica, mais processual, assim, de ver
conseguir enxergar as etapas, ao invés de só olhar para o problema e ver uma coisa bagunçada, ele consegue ter essa capacidade de ir abstraindo ali essa confusão e organizando isso de uma forma que seja passível, assim, de ser resolvida. Entendi. Cara, em tempos por sinal, aquela frase lá, o design é transformar uma situação em uma situação mais desejável, né? Preferível, né? Acho que é do Herbert Simon, eu acho. Exatamente. É dele mesmo. Eu acho que é. Eu acho que no livro que ele fala, eu acho que é Science into Artificials, alguma coisa assim. É o título em inglês lá. Mas me perdoem aí, mas eu já acertei o nome do Brodinho. Cara, mas em tempos de conversas culturais dentro da igreja, o ascender desse debate, porque parece que antes a gente simplesmente vivia. Eu não sei se no passado a gente teve esse debate aceso sobre o cristianismo e a cultura, ou se a gente deveria, na verdade, só se afastar da cultura, ou então colocar limites em relação à cultura. E eu sei que a gente está falando bastante de design e de designers, né? Mas a pergunta que cabe a qualquer outra área é: a gente tem que redimir o design ou Deus tem que redimir só o designer mesmo? E aí o designer serve nessa obra redentora? Cara, eu acho que tem que redimir também, porque tem os seus excessos, assim, no sentido de... acho que tudo da nossa realidade, assim, quando a gente pensa a obra redentora de Cristo, né, e pelo menos eu penso muito nessa perspectiva, ela é uma obra que não vem só para redimir seres humanos, assim, né, tipo, Cristo não vem só para salvar nossas almas e a gente vê um monte de alma penada, assim, no céu, alma vagando no céu, penada não, né, mas um monte de almazinha, fantasminha, meio Gasparzinho voando. Mas eu creio que Cristo vem para redimir a realidade como um todo, assim, né? Entendendo que essa própria realidade foi a realidade que Deus criou e que, obviamente, ela foi deformada pelo pecado e que também, obviamente, ela continuou sendo desenvolvida pelo trabalho cultural humano, né? Pelo labor humano e que isso, inclusive, é uma ordenança da parte de Deus para que, como a gente falou lá no começo, assim, para que o ser humano ele cultivasse esse jardim que Deus o colocou. Então, isso pressupõe que um trabalho cultural por nossa parte e um constante desenvolvimento dessa cultura. E aí, nesse sentido, se toda a realidade foi criada por Deus e, ao mesmo tempo, toda a realidade foi corrompida pelo pecado, toda a realidade também será redimida por Cristo, né? E, nesse sentido, tem dois autores que eu gosto bastante, que é o Michael Gorin e o Craig Bartholomew, e eles têm uma obra juntos chamada Introdução à Cosmovisão Cristã, e nela eles vão falar uma coisa que eu acho fantástico, assim, e por isso que, a partir disso, eu acho também que o design precisa ser redimido também, porque eles vão falar que, numa perspectiva bíblica, cristã, de olhar para a realidade, a gente tem que sempre fazer pelo menos 3 perguntas, assim, para qualquer coisa, seja para, sei lá, para o marketing, para o design, para a educação, para o direito, para, sei lá, qualquer área da nossa vida. E primeiro é a gente perguntar, né, qual que é a ordem criacional que essa área, ou que essa área do saber, ou que esse conhecimento pressupõe. O que essa área traz que está de acordo com aquilo que Deus planejou para a humanidade, planejou para o mundo. Qual que é o potencial criacional que essa área tem? Depois a gente faz uma segunda pergunta que é: quais são as idolatrias culturais que essa área tem? E toda área vai ter idolatria cultural. Seja a área mais nobre até a menos desejável, todas as áreas terão idolatrias culturais. E depois, entendido isso, né, entendido esse aspecto da queda, é a gente fazer uma pergunta apontando para a redenção, que é: o que nós podemos fazer diante disso tudo, reconhecendo a ordem criacional de Deus e reconhecendo que há idolatrias culturais. Eles usam um termo que eu acho muito bonito, que eles falam quais são as ações curativas que nós podemos desenvolver e propor para que a gente possa, então, apontar para a redenção
reconhecendo que a gente não redime nada, né? A gente não tem essa capacidade de redimir nada, mas a gente pode apontar para a redenção que está em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, eu acho que o design também, como qualquer outra área, poderia ser qualquer outra aqui no lugar de design, sei lá, estética, confecção, música, qualquer área, o que for, podcasters e qualquer, sei lá, produção de podcast, qualquer coisa. Esse pessoal é difícil. Qualquer coisa precisaria também da gente olhar e propor ações curativas para apontar para uma redenção. Então, eu acho que sim, eu acho que essa estrutura de uma cosmovisão cristã, né, de criação, queda, redenção, nos leva a entender que todas as áreas precisam apontar para a redenção e todas as áreas foram afetadas pelo pecado e, portanto, possuem idolatrias culturais também. Entendi. Eu preciso fazer perguntas mais difíceis, né? Não mais difíceis do que essas que eu já fiz, mas mais difíceis do que o habitual, né? E essas perguntas que a gente faz aqui hoje, eu fazendo mais do que o book em especial, elas não são porque a gente não quer te deixar desconfortável. A gente só quer extrair aí o máximo possível dessas raras oportunidades que a gente tem de conversar com gente como tu. Mas um exemplo disso, de que todas as áreas podem ser redimidas pela graça de Deus, então elas vão ser redimidas pela ação de Deus muitas vezes, quando o Senhor Deus nos usa para nós adentrarmos essas áreas e trabalharmos nessas áreas. Só que não há uma visão, quase antropomórfica dessas áreas. Por exemplo, Deus redime o martelo ou quem usa o martelo? Sabe? Como é que eu redimo certas áreas? Como eu sei que não, porque tu já falaste isso, que a gente não tem poder para redimir nada. É Deus quem faz isso. Mas será que há certas áreas que elas são mais impessoais? Eu acho que sim ou que não. Tem essa dúvida. Cara, não sei, é difícil. Eu também tenho essa dúvida. Eu acho que quando a gente está falando, principalmente nesse sentido, assim, a gente está falando de áreas de atuação humana, assim, né? E obviamente que vão ter coisas. Deixa eu ver como que eu posso formular isso melhor. Eu acho que todo trabalho humano, toda a nossa o desenvolvimento cultural, assim, de alguma forma, ele será redimido, assim. E obviamente que talvez você deu o exemplo do martelo, assim, por exemplo. Eu acho que o martelo é uma ferramenta, assim. Então, quando a gente está falando de uma ferramenta, eu acho que está muito mais ligado a forma de usarmos essa ferramenta, né? Então, eu posso usar um martelo para construir um móvel, e esse móvel ser belíssimo e glorificar a Deus. Eu posso usar esse martelo para dar na cabeça de alguém, matar uma pessoa e cometer um homicídio, assim. O martelo é um martelo, assim. Obviamente que ele pressupõe um uso, né? Que é pegar e bater em alguma coisa. Uhum. Mas... já é violento por si só. Mas qual é essa coisa? Vai depender de mim, enquanto ser humano, que estou usando. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que, por um lado, a ferramenta ela não é neutra enquanto a sua função, porque ela é feita com um propósito, ela é feita para golpear algo, mas, ao mesmo tempo, não é a ferramenta que vai me dizer como que eu vou usá-la. Sou eu que vou definir como que eu vou, o que eu vou golpear e por que eu estou golpeando. E aí, mais uma vez, pode ser um prego no armário da minha casa para guardar minhas roupas, pode ser para golpear um outro ser humano e feri-lo, assim, de forma ilegítima. Então, eu acho que tem essas duas questões, mas que a gente está falando de uma ferramenta, assim. Quando a gente está falando de, sei lá, o design, a economia, a medicina, o direito, eu acho que a gente está falando de áreas da nossa sociedade, assim, né? De quase que, num certo sentido, quase que estruturas sociais, assim, ou áreas do saber. E aí, nesse sentido, eu acredito que aí sim, Deus, por meio da obra de Cristo, redime essas áreas, assim, né? Redime essas áreas para que elas possam, de fato, glorificá-lo de uma forma plena, assim, e isso só vai acontecer quando a obra de Cristo for completa, e ela foi iniciada, mas ela não foi ainda consumada, e quando ela for, aí sim essas áreas plenamente irão glorificar a Deus, porque aí plenamente elas terão sido redimidas na obra redentora de Cristo.
Acho que seria por aí, assim, uma forma de a gente tentar esboçar essa resposta. Porque senão Porque eu tô pensando nisso agora, então não são coisas que eu anotei, né? Eu até falei pra ti que a gente ia bater papo, né? Sim. E acaba tendo um problema, uma falsa equivalência quando eu proponho esse tipo de problema, esse tipo de questão, né? O problema da falsa equivalência é que o martelo ele não é equivalente ao design, né? O martelo é fruto do design, né? Ele é fruto da engenharia, seja lá do que for. Ele é fruto de um inventor, né? A questão toda é redimir a área intelectual, né? Como que nós podemos agir intelectualmente, porque é muito mais fácil que o evangelho adentre áreas intelectuais, porque trabalha nas mentes e nos corações, né? Ele não está trabalhando para converter o prego ou a madeira, né, ou o ferro da cabeça do martelo. Essas elas são questões importantes do nosso tempo. E eu sei que tu concordas comigo. Se tu não concordares comigo, vai ser bastante surpreendente para mim, porque essa é uma área que tu falas bastante. E essas são discussões sérias do nosso tempo, dado o fato de que a igreja cristã ela se afastou muito da cultura, fazendo com que a gente criasse essa separação, né, em duas partes, de que há uma cultura que ela é cristã e há uma cultura não cristã, e a gente não consegue fazer essas duas coisas conversarem quando a gente tenta levar uma parte para dentro da igreja de maneira cristã, ela já não funciona. Mas há limite do que acontece dentro de uma congregação, de uma arte que pode ser usada de maneira congregacional ou não. Cara, eu acho que pensando congregacionalmente, tem limites. Principalmente se a gente for pensar, por exemplo, acho que há uma distinção importante da gente fazer do que a gente está chamando de congregação, né? Se a gente está pressupondo enquanto uma arte congregacional. O culto, isso, exato. O culto ou simplesmente o espaço da igreja e aquilo que vai ser produzido lá dentro. Porque para o culto cristão, e isso é uma área assim que eu não tenho grande domínio, mas eu estou tentando correr atrás, porque é um tema muito importante e talvez um dos temas menos estudados por cristãos, assim, que é uma coisa que a gente faz todo santo domingo ou outros dias da semana, para quem cultua em outros dias da semana, mas talvez do grande escopo da teologia, uma das áreas menos estudadas, assim. E para o culto, a gente tem algumas diretrizes, assim, né? Não é de qualquer jeito, não é qualquer tipo de música. Quando a gente vai, por exemplo, elaborar um sermão, assim, quem elabora sermão sabe que não é também qualquer mensagem que você leva ali, porque senão vira uma palestra e não um sermão. O sermão ele tem características específicas. A música que vai ser cantada na igreja, ela tem que ter também algumas características específicas, ela tem que apontar para Cristo, ela não pode ser uma música que está falando do eu, assim, do quanto eu amo a Deus, do quanto eu desejo Deus, mas o contrário, né? O quanto é o grande o amor de Deus pela sua criação e pelos seres humanos, pelo povo que ele escolheu. Então, assim, tem algumas diretrizes, né? E nesse sentido, então, não é qualquer arte que pode ser produzida dentro de um espaço de culto. Ainda que seja uma arte muito boa, que glorifique a Deus, que seja tecnicamente impecável, mas talvez ela não vai ser adequada pro culto. Talvez ela até seja adequada para o espaço litúrgico da igreja, no sentido de, vamos fazer um evento e tudo mais, e ali vai rolar e não tem problema. Mas pro culto, eu acho que a gente tem algumas limitações, assim, não limitações no sentido negativo, mas no sentido de algumas diretrizes bíblicas, assim, do que é adequado e o que não é adequado, assim. Então, eu acho que não é qualquer arte, assim, que pro culto é adequada. E por que tanta igreja tem logotipo feio? Tu sabe me dizer? Cara, isso eu acho que tinha que fazer uma tese de doutorado, assim, para responder, para pesquisar isso e responder. Mas eu acho que, assim, falando de forma. Acho que é muito fatorial isso, né? Acho que depende em muitos casos. Às vezes é por puramente o péssimo gosto do pastor que está à frente da congregação, quando é uma igreja mais focada assim, na figura do pastor e ele toma as decisões. Às vezes é por falta de recurso mesmo, falta de ter alguém, um designer ali dentro, ou condição de pagar um designer, né? Acho que também a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser injusto, assim, porque, cara, a gente pode exigir uma comunicação impecável de uma igreja que mal consegue se manter assim em termos financeiros e a gente querer que, nossa, ela seja
não dá, assim, né? A gente tem que também entender que há contextos e contextos de igrejas, né? Mas acho que é muito isso, assim, às vezes é pelo mau gosto, às vezes é por falta de recurso mesmo, às vezes é uma tentativa de, sei lá, um certo sentido, copiar um pouco igrejas que deram certo e que entraram no hype. Então vamos fazer o nosso logo parecido com a das igrejas que estão no hype, e aí faz uma coisa parecida e vira uma coisa tosca, assim, uma cópia tosca. Então, depende, acho que é muito multifatorial, assim, e se a gente falar categoricamente que é por isso, eu acho que a gente vai ser injusto com os diferentes contextos que a igreja brasileira, principalmente a brasileira, assim, que é muito ampla e muito diversificada, ela tem, assim. E qual que é a tua igreja, hein? Cara, a minha igreja, ela chama Igreja Cristã Farol Esperança. Uhum. É uma igreja que faz parte do Ministério Sal da Terra. Talvez alguns já ouviram falar, assim, não é uma coisa, não é um ministério tão grande assim, mas tem alguma relevância, assim, a nível nacional, no sentido de ter igrejas espalhadas para alguns outros lugares do Brasil, assim. E aí a nossa é uma igreja que faz parte desse ministério, e ela tem outro nome, porque dentro do ministério, assim, a gente tem liberdade, cada congregação tem liberdade para ter sua própria expressão, e discernindo também a própria vocação de cada uma, mas todas creem numa espinha dorsal, assim, doutrinária em comum. Então, mesmo a gente tendo um nome, mesmo outra tendo outra, mesmo a gente sendo talvez uma igreja liturgicamente mais tradicional, tem outras igrejas do mesmo ministério que tem quase assim, rola quase um worship, assim, mas todas creem na mesma coisa. A diferença são só as expressões de cada uma delas, como que elas se expressam e se entendem vocacionalmente. O que é uma curiosidade é que a igreja da qual eu faço parte aqui em Videira, Santa Catarina, é a Igreja Batista Reformada Farol. Ah, é? Né? Uhum. E a gente também fala sobre esperança, que deve ser parecido com o que vocês falam aí. Pô, que legal. Mas é uma curiosidade. Já coloca aí na nossa página da Wikipedia Book. Cara, e como é que é a tua posição doutrinária aí? Tu é mais reformadão, é menos reformado? Não, eu sou mais arminiano, dispensacionalista, pentecostal. Como é que é o negócio? Cara, eu sou reformado em termos teológicos, um reformado que crê em carismas, então eu não sou um sensacionalista no que se refere aos dons extraordinários do Espírito. Eu creio que, obviamente, né, que até se a gente for ver isso biblicamente, assim, pelo menos eu entendo que não é como no tempo apostólico, né, que a galera fazia cura e coisas mirabolantes, assim, mas eu acho que ainda assim, ainda hoje é possível a gente desfrutar desses dons do Espírito quando ele entende em dar isso para a igreja. Uhum. E é isso, assim, eu sou de forma geral, eu sou um reformado, bebo muito, assim, na tradição neocalvinista holandesa, assim, Kuyper, Doivert, Bavinck, essa galera toda, assim, me influencia bastante na minha forma de pensar a fé e a relação da fé com a vida, assim. E acho que é isso, de forma geral. Entendi. A tua igreja é dessa linha, mas a tua igreja vai em outra linha? Né, dessa linha também. Nós somos uma igreja reformada, também que não é cessacionista, assim, que crê em carismas, embora a gente experimente pouco disso assim, no cotidiano da igreja, mas a gente crê que isso é possível de ser experimentado assim, da parte de Deus, a gente não nega isso, mas nós somos uma igreja reformada, assim. Batiza criança? Batizamos crianças, temos pedocomunhão, então as crianças comungam também quando a gente tem ceia. Uhum. E é isso, assim, nossa igreja é uma igreja bem estranha, assim, falando, não sem falar mal, obviamente, porque, principalmente para o contexto aqui de Goiânia, ela é uma igreja bem atípica, assim, porque, por um lado, assim, em termos litúrgicos, nós somos uma igreja bem tradicional, então, assim, a gente segue o calendário litúrgico cristão para conduzir nossos cultos, a gente tem um momento no culto para orar os salmos, então a gente, liturgicamente falando, a gente é bem tradicional, mas a gente é bem contemporâneo, assim, ou tenta ser na nossa expressão cultural, assim. Então, ao mesmo tempo que é uma igreja muito tradicionalmente litúrgica, ao mesmo tempo tem, sei lá, você chega lá, a fachada tá grafitada, e aí lá dentro tem um monte de arte contemporânea, assim,
e a galera que tá lá também tá, tipo, envolvida na cena cultural da cidade, de forma geral e tudo mais. Então a gente tenta fazer os próprios sermões, assim, também sempre muito contextualizados, assim, com, sei lá, cultura pop e tudo mais. Então a gente tenta beber da tradição sem ser tradicionalista, assim, e ao mesmo tempo nos expressar de uma forma contemporânea, mas também sem ser uma igreja modinha, né? Então a gente faz essa mescla, assim, e isso é louco, assim, porque gera até umas quebras de expectativa, né? Porque a galera que não conhece, sei lá, vê foto, vê de Instagram, ou conhece quem cola lá, acha que é uma igreja, assim, super descoladona, assim, que vê a galera tatuada, a galera com dread, não sei o quê, aquela coisa toda. Não tem muito formalismo, assim. E aí chega lá, achando que vai ser um cultão super divertido, super descoladex, e quando chega é um culto, né? Um culto tradicional, que a gente ora, confessa pecados, ouve um sermão expositivo, salmodeia né, enfim. Então rola essa quebra de expectativa às vezes, assim. Mas é isso, assim, é o que é a nossa identidade, assim, é o que a gente crê, essa mescla, né, de beber na tradição, entender que há riquezas ali, mas também entender que a gente precisa contextualizar essa tradição para nossa contemporaneidade, né? Então a gente tenta fazer esse movimento, assim, de beber lá e traduzir para cá, assim. Entendi. E como é que é esse seu trabalho no Invisible College? Porque isso me leva ao Invisible College, não é só dando um salto, porque vocês falam de coisas muito tradicionais, mas a estética, né, ela é bastante, como dizem, contemporânea. Uhum. Então, acho que isso que você falou, né, da tradição e da contemporaneidade, assim, tem muito a ver com o porquê, inclusive, que o Ink surgiu, e aí, sem querer gastar muito tempo com isso, mas resumindo muito a história, é, eu já era amigo do Pedro há muito tempo, assim, né, a gente caminhava junto, participava de alguns projetos em comuns, nós não somos da mesma igreja, mas somos amigos, assim, de outros projetos interdenominacionais. E aí foi quando eu senti a necessidade de estudar teologia formalmente, né? Que eu já estudava, assim, por conta própria, bem vira-lata, assim. E eu falei, cara, eu precisava sentar, assim, para fazer um percurso estruturado, didático, tal, tal, tal. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei, mano, me indica um curso de teologia com essas mesmas características que você falou, né? Que seja, assim, seja ancorado na tradição, na ortodoxia bíblica, mas que ao mesmo tempo seja contemporâneo na sua linguagem e tudo mais, porque pensando no meu perfil assim, eu não teria saco assim para ir para uma coisa muito engessada, muito old school assim, mas ao mesmo tempo também eu não queria uma coisa que fosse contemporânea, mas que teologicamente fosse frágil no sentido de ir para um outro extremo assim, né, de sem muita base na tradição da igreja e principalmente nessa tradição neocalvinista, assim, e na ortodoxia bíblica. E aí ele falou, cara, isso que você quer não existe, assim, né? Tipo, pelo menos eu não conheço nada que junte essas duas qualidades, assim. E aí, encurtando a história toda, um monte de coisa aconteceu, a gente começou a conversar, trocar ideia, pesquisar coisas, daí a gente teve a ideia, então, de criar um programa de estudos para quem buscasse essas características, assim. Não seria um seminário, não seria uma graduação, seria uma formação livre com a metodologia criada, em certo sentido, criada por nós, assim, né? Claro, né? Inspirada em outras coisas, mas que a gente sentou e elaborou. E aí daí surgiu o Invisible College. E aí, daí há algum tempo surgiu o Invisible College. E aí o Pedro ele trabalha na coordenação pedagógica, pensando no conteúdo, coordenando a questão didática, os professores e tudo mais, pensando nos cursos. E eu, devido à minha formação em design, eu também tenho uma formação em marketing, uma pós-graduação em marketing. E aí, dada essa minha expertise, eu fui para coordenação estratégica, assim. E aí é pensar, tipo, comunicação, logística, a parte de promoção e tudo que está envolvido, né, nessa parte estratégica, assim. E a gente juntou essas duas vocações, assim, né, a do Pedro pedagógico, ele já era professor de seminário, já dava aula, e a minha, enquanto alguém que pensa comunicação e estratégia. E daí a gente, então, criou a escola e estamos aí caminhando para o nosso quarto ano, na verdade faz 4 anos agora, em setembro, inclusive. Setembro ou agosto?
acho que é agosto. Inclusive Boa daqui... jornada, cara. Tem 4... A gente tá na terceira, na verdade... A gente começou em 2019, então 20, 21, 22... Não, 3 anos, faz 3 anos agora. Agora em agosto. E estamos aí, nessa caminhada. Que bacana, cara, que bacana. Mas tira uma dúvida minha, por que Invisible College? Então, tem 2 motivos para isso. O primeiro deles, e talvez mais importante, é porque Invisible College não é um nome nosso, assim, que a gente criou. Na verdade, esse nome ele já era usado ali alguns bons anos atrás. Estudantes de 2 universidades, de Cambridge e Oxford, elas tinham estudantes ali que eram cristãos, né? E eles se correspondiam entre si, né? Estou estudando tal coisa, fiz tal pesquisa, e eles trocavam informações até no nível não só científico, mas da sua vida também, como um grupo de relacionamento mesmo, só que por carta, né, naquela época. E aí foi quando um deles falou assim, cara, a gente podia criar nosso próprio college, assim, né, nossa própria universidade, nossa própria instituição, para ser uma instituição confessionalmente cristã e tudo mais. E aí um deles respondeu assim, cara, a gente não precisa fazer isso, porque a gente já tem um college, só que o nosso college é um invisible college, assim, né? É uma universidade que ela funciona invisível nas nossas relações, cada um na sua própria universidade, mas essa comunidade que a gente tem, esse grupo que a gente troca correspondência, troca descobertas científicas, troca da nossa vida, da nossa espiritualidade, isso por si só já é uma espécie de um, entre aspas, invisible college. Então daí que o termo foi cunhado. E depois, contemporaneamente, uma socióloga chamada Diane Crane, Diana ou Diane, agora eu não lembro, acho que é Diana Crane, ela passou a usar esse termo para se referir a comunidades de aprendizagem autônomas, né? Comunidades que estão espalhadas, mas que têm conexões e formam redes de aprendizagem. E aí, isso é o principal motivo. E o segundo motivo é porque a gente é uma instituição que funciona de forma 100% digital, assim, 100% online. Então, a gente não tem sede, a gente não tem espaço físico, a gente não tem estúdio, a gente não tem nada físico, assim, é tudo online. Então, também, por isso, assim, é uma instituição que ela é invisível nesse sentido, né? Ela não tem nada concreto em termos de patrimônio, de prédio e tudo mais, assim, lugar que a gente atua, cada um da sua própria casa, justamente nessa ideia de uma rede de conexão, mas cada um no seu próprio lugar, na sua própria cidade, na sua própria casa, servindo a sua própria igreja, sem algo concreto em termos de espaço físico. Então é por conta desses 2 motivos. Como é que funcionam os cursos, as aulas? Como é que funciona? Tipo, o Pedro dá todas as aulas, ele dá todos os cursos, há outros professores, as aulas ficam gravadas, elas são ao vivo, como é que funciona? Então, hoje a gente tem 2 programas diferentes, assim. O primeiro e o principal deles é o programa de tutoria, que é um programa que ele tem 3 turmas, né? A turma essencial, que é uma turma que a gente passa, assim, pelo essencial da teologia, tipo, hermenêutica, história da doutrina, teologia bíblica, cosmovisão, ética, pregação, aconselhamento, o essencial, assim, que todo cristão precisa saber, independente se ele vai ser pastor ou não, independente de qualquer coisa, se ele é um cristão e serve na igreja local, ele precisa minimamente entender desses assuntos. Tem uma turma avançada, que aí é pensando no diálogo da teologia com a filosofia e com outras áreas do saber, como a estética, economia, tecnologia, as ciências naturais e algumas outras. E uma turma que é filosófica, que aí a gente faz um percurso pela história da filosofia, numa perspectiva confessional, e nesse percurso ressaltando os principais autores, os principais filósofos cristãos, desde, sei lá, Tomás de Aquino até chegando em Alvin Plantinga, que é um autor contemporâneo, e mostrando suas contribuições. Então a gente tem essas 3 turmas, que são turmas anuais, e essas turmas, elas funcionam com módulos mensais, então são 12 módulos ao longo do ano, ininterruptos, assim, não tem férias no meio do ano. Começa em janeiro, acaba em dezembro. E ele chama de programa de tutoria porque o centro do programa gira em torno do sistema tutorial, que inclusive é um sistema que também Oxford e Cambridge
usam e usavam no passado e usam ainda, só que a gente fez uma contemporaneização assim, dessa metodologia para um contexto digital, que, como que ele funciona? Assim, no começo de cada módulo, o estudante ele recebe uma leitura obrigatória para ele fazer de um livro, que é um livro que vai tratar daquele assunto, e ele recebe aulas gravadas para ele assistir. E ele faz essa leitura e essas aulas ao longo do mês dele, de acordo com a sua rotina. Se quiser assistir tudo em uma semana, assiste. Se quiser ir assistindo semana após semana, assiste também, do jeito que ele quiser. Mas ele tem que finalizar até o fim do mês. E aí, semanalmente, a gente tem um encontro em turma com um tutor, que nesses encontros semanais é o próprio Pedro, que é um encontro assim para ouvir a turma, tirar dúvidas e fazendo apontamentos. E a gente vai caminhando semana após semana. Além desses encontros, a gente tem um encontro mensal com algum tutor, que aí não é o Pedro, são outros tutores que trabalham com a gente, que é um encontro em grupos menores, assim, grupos de 5 estudantes, que a ideia é ser um encontro mais intimista, para ter mais discussão de uma forma mais intencional, tirar dúvidas e tudo mais. E aí, no final do mês, na última semana, além desses encontros, a gente faz um outro encontro com um convidado de fora, que é especialista no assunto. Então, sei lá, a gente está tratando de aconselhamento, alguém que a gente conhece, que é especialista em aconselhamento, ou que pesquisa sobre esse assunto, também para aprofundar um pouco mais no tema. E aí o módulo encerra com os estudantes escrevendo um artigo de até 4 páginas, como uma atividade de encerramento daquele módulo. Assim. E esse artigo ele é corrigido, tanto na sua parte teológica, quanto na sua parte textual mesmo, assim, porque isso é uma coisa que a gente preza muito, é que os estudantes não só recebam conteúdo, mas que eles produzam também. Então, tem essa parte dentro da metodologia. E aí ela vai seguindo assim, mês após mês, módulo após módulo. Então, a gente faz essa mescla, né? Tanto de material gravado, aulas gravadas, quanto também dos encontros ao vivo, para poder ter um contato mais pessoal, tirar dúvidas, aprofundar em uma questão que a turma estiver tendo dificuldade, enfim, poder ir desenvolvendo dessa forma. Então, quanto que é a mensalidade, mais ou menos, assim? Cara, o curso é por curso? Como é que é? A gente cobra um valor de inscrição, que é um valor... A gente não tem mensalidade no sentido mais restrito do termo. A gente cobra um valor de inscrição, que esse valor pode ser dividido em até 12 vezes. E aí, eu não sei te falar de cabeça quanto que ele é cheio, mas por mês é o equivalente a R$ 189,90. Se pegar o valor e dividir por 12 vezes no cartão, sem juros, assim. Então, R$ 189,90 por mês, cada ano, né? Cada turma, assim. E aí você pode fazer só um ano, sei lá, alguém que já tem base teológica, quer fazer só o avançado, faz. E se alguém quiser também fazer os 3 anos, um após o outro, o essencial, o avançado e o filosófico, também pode fazer. Fica a critério do estudante, assim, de acordo com a sua necessidade. Qual que é o perfil mais dos alunos aí? É mais tipo gente leiga, são pastores, são... Cara, é muito diversificado. E esse é um negócio muito louco, assim, a gente sempre conversa, porque, inclusive, varia muito de ano para ano, assim, o perfil dos estudantes. É muito interessante isso. Mas, geralmente, quando a gente pensa nas turmas, a turma essencial tem muito profissional liberal e muita mãe, por exemplo, muita gente, assim, que não são oficiais da igreja. São profissionais liberais, de forma geral, que estão fazendo seus trabalhos, designers, advogado, contador, mães que trabalham em período integral em casa, enfim, profissionais de forma geral. Na turma avançada, a gente já recebe mais pastores ou pessoas que estão em formação teológica, assim, sei lá, seminaristas, pessoas que estão fazendo alguma outra formação e vêm para a gente também como uma espécie de formação complementar, assim. E aí tem muito esse perfil, assim, de gente um pouco mais teologicamente madura, num certo sentido. E o filosófico é mais aberto, assim, não tem muito um perfil específico. A gente recebe, tem mãe, tem pastor, tem estudante de filosofia que estudou filosofia, só que aí estudou e agora queria uma visão confessional da filosofia, né, para ir aparando algumas arestas. Então tem alguns estudantes de filosofia que estão lá com a gente que está no seminário também, que foi. Então, assim, de forma geral, as turmas são bem, bem diversificadas nesse sentido, assim, que é algo que a gente acha bem legal, bem interessante, assim, e muito curioso, assim, porque quando a gente criou a instituição, e até hoje, isso é uma ênfase nossa, a nossa ênfase foi oferecer teologia para nativos digitais, né? Para, tipo, um recorte geracional específico, assim, embora a gente não restrinja que outras
gerações, outras pessoas possam se inscrever, mas o nosso foco são nativos digitais, porque era um público que não estava, nossa leitura não estava sendo atendido com outras instituições, né, que tinham seus focos em outros públicos. E é uma coisa tão doida, assim, porque embora a gente tenha esse foco, embora isso seja explícito, assim, na nossa comunicação, no nosso site, em tudo que a gente comunica, começou a vir gente de outras gerações, assim, inclusive, assim, pessoas já da terceira idade, assim, avós, por exemplo, avós, gente... E até teve um ano passado, assim, um estudante falou assim, cara, meu pai... Um estudante, assim, ele já tem, sei lá, seus 40 anos, e ele falou, meu pai queria se inscrever pro ano que vem, ele pode? Falei, cara, pode, se ele tiver uma mínima facilidade, assim, para usar o WhatsApp, para usar a internet, conseguir abrir navegador, usufruir de recursos ali em browser, ele pode entrar à vontade, assim, a gente não tem restrição, pelo contrário, né, a gente acha que essa troca, assim, de gerações, né, uma geração mais velha, uma geração mais nova, e os dois ali na mesma turma, discutindo as mesmas coisas, cada um apresentando seus pontos de vista, eu acho que isso é muito enriquecedor, e não só do ponto de vista geracional, mas até no ponto de vista de áreas de atuação. A gente, por exemplo, numa mesma turma, e não que um seja melhor que o outro, nada a ver isso, mas a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é doutora e dá aula numa universidade de ponta, e a gente tem, na mesma turma, uma pessoa que é porteiro de um lugar, saca? E que mal tem uma formação, nem concluiu a graduação, assim, só tem ensino médio, por exemplo. E os dois estão na mesma turma, discutindo as mesmas coisas, lendo os mesmos autores, trocando ideia de igual para igual. E a gente acha isso fantástico, assim, né? Ter essa possibilidade de um aprender com o outro, um entendendo o contexto do outro e essas riquezas que cada um deles tem, que ambos têm, sendo trocadas e compartilhadas, assim. Então, isso é muito legal, a gente poder desfrutar disso, né? Desse ambiente que proporciona essa troca de riquezas, assim, né? Não no sentido financeiro, mas em outros sentidos, assim. Qual a formação mínima para entrar lá? Ok, ensino médio? Cara, a gente nunca recebeu ninguém abaixo, assim, de ensino médio. A gente já recebeu o mínimo que a gente recebeu até hoje, o que a gente recomenda é pelo menos ensino médio, assim, né? E geralmente o que acontece, já teve alguns casos de quem, obviamente, tem condição para isso, né? E a gente sabe que não é todo mundo, de encerrar o ensino médio, aí vir estudar com a gente, passar um ano estudando, para daí ir para graduação, assim, né? Porque a gente já teve alguns casos, assim, porque isso tanto ajuda na maturidade da pessoa, né? A gente sai do ensino médio muito imaturo, assim, para já cair na graduação. Acho que todo isso é quase que senso comum, assim. Então ajuda a ter esse período, assim, de ganhar um pouco mais de maturidade, mas ao mesmo tempo ganhar mais robustez em termos teológicos, né? Em termos de fundamento daquilo que crê, e não só do que crê, mas de como articular o que crê para a esfera pública, né? Que é uma ênfase assim, que a gente dá em todos os nossos cursos, né? Essa articulação da fé para a esfera pública, como a gente, enquanto cristãos, a gente consegue se posicionar e articular o que a gente crê de uma forma coerente em contextos de esfera pública, seja na universidade, seja num trabalho qualquer, seja onde for, mas conseguir colocar nossa fé em diálogo sem cair nos estereótipos, sem ser reducionista, sem ser com robustez, assim, né? Tendo base, fundamento e condição para fazer isso. Então, mas respondendo assim de forma objetiva, pelo menos ensino médio, assim. Não, mas aqui não precisa responder as coisas de maneira objetiva, não. Pra mim, pra gente, quanto mais falar, melhor. Kaique, desculpa, tu falou um termo aí, esfera pública, né? Eu sei que tu falou de maneira bem geral. Mas falando em esfera pública, esse ano é ano de eleições, né? E nas eleições desse ano, vou te perguntar o teu posicionamento, tá? Tu acha que o Neymar ganha o prêmio de melhor do mundo? A gente sabe que é por votação lá dentro. Cara, eu acho que se ele não ganhar esse ano, ele não ganha mais nunca, assim. Acho que essa é a última chance que ele tem, assim, principalmente ano de Copa, principalmente com o Brasil chegando forte aí para a Copa. Eu tô convicto que esse ano o Hexa vem. Tu acha mesmo? Então, eu tô convicto, cara, assim, não só por clubismos de seleção, Uhum. mas
olhando assim, tentando fazer uma análise minimamente fria, assim, vendo o que a gente tem enquanto time, né, enquanto seleção, e o que as outras seleções estão tendo, o que elas estão produzindo, o que a gente está produzindo, o tanto que a gente está jogando e o tanto que elas estão jogando, eu acho que a gente chega para brigar pelo título, assim. Eu acho que, assim, esse ano é o ano que a gente está, assim, mais pleno para conseguir o Hexa. Obviamente que futebol é uma coisa que nem sempre o melhor vence, né? Não é justo nesses termos, assim, né? Às vezes o mais fraco bate no mais forte, assim. Mas eu acho que esse ano a gente ganha o Hexa e, dependendo da performance do Neymar nesse nosso Hexa, eu acho que ele pode ganhar, sim, o prêmio de melhor do mundo e romper de vez, assim, com as críticas, às vezes legítimas que ele tem, mas às vezes injustas também. Entendi. A última vez que... A penúltima vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 1994, tu nem eras nascido ainda. Eu era ainda um bebê. Eu era um bebê, na verdade. O Brasil ganhou e o Romário foi o melhor do mundo, né? E aí em 95 ele vai pro Flamengo, né? Eu não sou flamenguista, não. Eu só tô falando aqui o que aconteceu. 2002, o Brasil foi campeão. E o Ronaldo Fenômeno foi o melhor do mundo, né? Se esse ano o Brasil vencer, pode ser que o Neymar realmente seja o melhor do mundo. Mas tem mais uma curiosidade. A última vez que o Brasil foi campeão, o Lula assumiu no ano seguinte. E aí, cara, o que tu acha dessas eleições? Há algum medo? Há algum receio? Há algum anseio para essas eleições? Há uma vontade, inclusive, de se abster dessa questão que eu tô te apresentando agora? Talvez se abster até mesmo da votação, arranjar uma viagem para fazer durante o período de votação? Outro tem lado, prefere não falar sobre isso? Como é que é o negócio? Cara, eu não me importo de falar disso, mas eu também não queria abrir muito minhas preferências. Então não abra. Mas falando de forma geral, assim, como que eu tô vendo isso, eu acho que é uma coisa muito complexa, assim, né? O que nosso país viveu e vai viver ainda nos próximos anos. E é complexo até para mim, enquanto a pessoa, como você já disse, que é nova falar, porque eu nunca experimentei, por exemplo, um nível de polarização desse jeito, e nem sei se outras gerações experimentaram também, porque, de fato, assim, a gente vive num contexto muito polarizado, e o que são minhas preocupações, cara? Assim, eu acho que as alternativas reais, assim, de eleição que a gente tem, de candidatos que realmente podem ser eleitos, né? Não estou falando só de candidato por candidato, candidato que realmente tem condição de chegar lá e ir para um segundo turno ou ganhar uma eleição. Eu acho que elas são pobres, saca? Eu acho que... E aí, tá, sendo aberto aqui, eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro são alternativas pobres para a gente, Entendi. enquanto São povo, esses os enquanto candidatos. nação. São esses, exato. Não tem outro, assim. É um dos dois. A menos que uma coisa muito fora da curva aconteça, mas decorrendo tudo como está, é um dos dois que vai ser eleito. E qualquer um dos dois que tiver eleito, para mim, vai ser algo ruim. Eu acho que ambos têm problemas sérios, assim. Enfim, e o que eu quero dizer com isso, assim? Não sou um pessimista no sentido de achar que, caraca, vai ser a tragédia e nosso país vai degringolar e tal. Mas eu tento ter um realismo cristão, assim, em relação a isso, no sentido de que, cara, beleza, eu acho que a gente tem que se importar com o resultado das eleições, a gente tem que ser ativo, até porque as eleições não se resumem a eleições presidenciais, né? Tem várias outras instâncias com muito mais alternativa e talvez com algo que pode ser muito mais efetivo nos nossos contextos locais do que uma eleição presidencial, ainda que ela influencie o Brasil todo. Mas minha preocupação em relação às eleições é a gente não cair não cometer os mesmos erros que a gente cometeu nas eleições passadas, e não no sentido de escolhas, assim, de candidato, porque isso é uma questão pessoal de cada um, é cada um com a sua consciência em relação a isso, com a sua maturidade enquanto cidadão, mas em relação, por exemplo, a gente vê a terra arrasada que foi
dentro da igreja, nas nossas famílias, nos nossos ambientes de amizade, o estrago que as eleições causaram, no sentido de eu creio num candidato, fulano crê em outro, a gente acaba a nossa amizade por isso, ou a gente racha a nossa igreja por isso, ou a gente quebra a nossa família por isso. E eu acho que isso foi a coisa mais trágica assim, das eleições passadas. Não foi nem tanto o candidato que venceu e o que ele fez depois que ele venceu, mas foi principalmente pensando nas nossas relações, assim, e pensando o quanto que a fé cristã, e principalmente quando a gente vai para a doutrina do Espírito, por exemplo, o quanto que há uma ênfase nas relações, pensando na obra do Espírito, né? A palavra é muito enfática, diz em vários contextos, de falar da unidade que o Espírito gera no povo de Deus enquanto igreja, e na nossa responsabilidade em trabalhar pela manutenção dessa unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E o que a gente viu nas eleições passadas foi justamente o oposto, assim, foi gente rachando, se dividindo, se degladiando, deixando uma ênfase política ser maior do que aquilo que deveria nos unir, que é o próprio Cristo e aquilo que Cristo fez por nós e a nossa consciência de povo de Deus, assim. Então, minha preocupação para essas eleições é isso, assim, a gente não cair nesse mesmo erro, ainda que a gente possa ter posições políticas diferentes. Na minha igreja, assim, tem irmãos que vão para um lado, irmãos que vão para o outro, irmãos que estão militando por uma terceira alternativa, assim, e tá tudo certo, assim, não tem crise em relação à posição individual de cada irmão, cada irmã que congrega, que está caminhando. Mas o que eu não queria era que a gente tivesse novamente, assim, esse estrago das nossas relações por conta de uma eleição, que ainda que seja uma coisa muito importante, ela não é a coisa mais importante ao ponto da gente deixar de se relacionar uns com os outros, seja no contexto familiar, seja no contexto de amizade, seja principalmente no contexto eclesiástico, assim. Então, minha preocupação, minha oração e meu trabalho, assim, enquanto presbítero de uma igreja, assim, em relação a essas próximas eleições é nesse sentido, assim, de ajudar e de me manter também, obviamente que eu não estou isento desse erro também, né, mas buscar em Deus, assim, sabedoria para a gente dar para as eleições a dimensão devida que ela tem que ter e não algo maior ao ponto de fato, conduzir nossas vidas, mas só ser um aspecto da nossa vida que é muito mais ampla do que só eleições, ainda que eleições, mais uma vez, seja algo importante. Mas é isso, minha expectativa para essas próximas eleições é essa, assim. Não estou feliz com as alternativas que temos e não estando feliz, minha preocupação vai ser em não evitar que a gente tenha esse estrago que a gente teve relacional nas eleições passadas. Entendi. Cara, eu acho que é por aí. Mas é como eu digo, né? Eu acho. O fato de eu estar falando aqui significa só que eu concordo contigo, pelo menos majoritariamente, não que eu tô chancelando a tua opinião, porque eu não tenho autoridade para isso, né? Ô, Kaique, a gente se aproxima do fim, mas antes eu quero saber qual é a sua mensagem para as futuras gerações canarinhas desta terra verde e amarela, principalmente daqueles de dentro destes recintos eclesiásticos que graçam pelo nosso país. Bom, missão difícil, né? Principalmente falando assim de bate-pronto, mas eu acho que vai um pouco do que eu estava falando anteriormente sobre política, da gente tentar não ser reducionista e não ser arrogante em relação à nossa fé e à nossa espiritualidade no seguinte sentido, em alguns sentidos. Primeiro, no sentido de, pensando em gerações mais novas, aproveitarem as gerações mais velhas ao invés de abandoná-las, entender que o ancião da igreja ele é uma pessoa importante, uma pessoa que, via de regra, tem sabedoria para compartilhar, tem riquezas para compartilhar. Então, usufruir dessas pessoas, usufruir de pessoas que, ainda que a gente tenha dificuldade de se relacionar por uma divergência de geração e forma de enxergar a realidade, mas que são irmãos importantes para a gente. E não só isso, mas também usufruir de irmãos e irmãs de outras perspectivas teológicas, assim, ainda que a gente tenha a nossa preferência e a gente
acredite que ela seja a melhor, né? Todo mundo tem a sua preferência teológica e se tem, é porque acredita que ela talvez é a melhor, a mais coerente, a mais adequada. Mas ainda assim, entender que Deus ele deposita a sua riqueza para a sua igreja como um todo, né? E nisso a gente, ainda que irmãos de outra perspectiva, no meu caso, por exemplo, que sou um reformado ocidental, eu posso experimentar de algumas coisas com irmãos pentecostais que, no meu contexto de igreja, eu talvez não vou experimentar, e eles têm riquezas para compartilhar comigo, ou então usufruir de riquezas da igreja oriental, por exemplo, obviamente que sem perder a nossa identidade, sem abrir mão do que a gente de fato crê, mas a gente pode beber de riquezas que Deus espalhou em outros contextos de igreja. Então a gente fazer isso, a gente não ser arrogante de achar que só a nossa denominação ou só a nossa perspectiva teológica é a única correta, assim, ainda que a gente crê nos princípios que a gente crê, mas entender também que há riquezas em outros contextos. E, para além disso, e por fim, a gente buscar maturidade enquanto cristãos, tanto uma maturidade teológica, tanto uma maturidade no nosso conhecimento, no nosso pensamento, naquilo que também nós temos em termos de riqueza teológica, e também buscar maturidade na nossa piedade, né, na nossa devoção, na nossa vida de profundidade com Deus, com as Escrituras, usufruindo das disciplinas espirituais e da oração, da meditação e de várias outras que a gente tem, para que a gente possa ser cada vez mais cristãos maduros e, sendo cristãos maduros, cristãos que dão um bom testemunho para a nossa sociedade, que trabalham para contribuir com o bem comum, que trabalham apontando para essa redenção que virá, que será concluída em Cristo, né, que já foi iniciada, mas que será concluída na obra redentora de Cristo, e que assim a gente consiga ter uma igreja que realmente assim compartilhe virtudes com a sociedade, que geralmente ajude a promover a transformação. Obviamente que a gente não é inocente nesse sentido de achar que nós vamos fazer da Terra um paraíso, mas a gente pode apontar, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto indivíduos, para o verdadeiro paraíso, que será quando Cristo Jesus redimir todas as coisas. Então, seriam esses conselhos. Tá ótimo. Uma ótima mensagem. Não foi simplória. Foi bom, muito bom, muito bom. Book, o nosso amigo Book, que hoje está um pouco impossibilitado de participar mais, mas acompanhou tudo. Book, alguma mensagem para esse fim? E sua bela cozinha? Bom, quero só, que a gente está numa correria aqui. Hoje eu estou cuidando do meu companheirinho aqui, né? Campeão do papai, cuidando do meu filhão. E então eu fiquei mais como ouvinte, mas quero agradecer ao Kaique por participar com a gente. Foi bem enriquecedor, deu para conversar sobre várias coisas interessantes. Esse final também foi bem legal. E eu quero te agradecer também pela sua participação nesse momento que a gente está tendo e agradecer aos nossos ouvintes que conseguiram chegar até o final com a gente. Espero que tenham gostado, que a gente tenha conseguido contribuir, né, de alguma forma, juntamente com nosso convidado. E é isso. Tem mais alguma coisa aí, Thiago? Não, então, eu quero agradecer, Kaique. Muito obrigado, cara. Foi uma conversa bastante agradável. Foi Uhum. curta. E pra gente que participou aqui, eu acredito que pareceu mais curta do que já foi de fato. Espero que a gente volte a bater papo aqui, cara. As portas estão abertas pro pro nosso podcast, não o nosso simples, nosso humilde podcast. E para os nossos ouvintes aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui, quem teve coragem de chegar até esse final e acompanhar a gente. Quem não chegou, perdeu muita coisa. Mas é isso aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhem, mande para todo mundo aí. E Kaique, aqui o nosso muito obrigado. E esse é o fim do nosso admirável novo podcast brasileiro. Falou, pessoal. Falou, abração, até mais. Tchau, tchau.